Oi, gente, eu sou a Flávia Kraemer, eu sou estudante de design do 6º período e eu quero apresentar para vocês o Lab Fashion da PUC Paraná. Então, eu sou presidente do clube de crochê e fui monitora também dos laboratórios, e hoje eu vou ensinar os pontos básicos de crochê e também alguns princípios para a construção de peças de vestimenta. Uma coisa importante para a gente fazer crochê ou tricô ou qualquer tipo de transformação têxtil é a escolha da fibra. Então, principalmente para construção de roupas. Eu prefiro usar uma linha com um tex menor e uma agulha de 1 milímetro maior para deixar mais espaço entre os pontos, para que a malha fique mais... o tecido fique com um caimento mais bonito no corpo. Isso independente se for tricô, crochê ou qualquer outra técnica. E para roupas, então, a escolha da fibra, você pensa, eu quero fazer para temperaturas mais quentes, para o verão, para a primavera. Eu vou escolher uma fibra natural. Então, ela pode ser algodão, que eu acho muito mais fácil de encontrar aqui no Brasil. Pode ser linho também, ou bambu, que eu acho mais fresco, assim. E aí, se for para inverno, se você quiser fazer um blusão, tudo bem escolher acrílico. Aqui a gente tem marcas muito boas, com fios muito confortáveis, mesmo sendo de acrílico. E lã é bem mais caro, mas também dá pra usar. E é isso, assim, de fibras brasileiras. Aí eu uso, pra fazer meia também, acrílico, fiozinho mais fininho. Pra fazer roupas, dá pra usar acrílico também. Essa aqui é uma outra um pouquinho mais fininha, que eu também usei pra fazer meia de tricô. E é isso. Então, pra falar sobre fibras, quando a gente começa a fazer uma peça de crochê, e a gente pretende fazer uma peça de vestuário, eu recomendo usar uma agulha maior para um fio de um tex menor. Por quê? Porque o tecido ele fica mais maleável e ele encaixa melhor no corpo. Também fica um pouco mais elástico e tal, porque o crochê ele é uma renda, né? Ele não é malha igual o tricô, então quando a gente faz muito apertado, ele geralmente não se adapta muito ao corpo e pode ser que ele abra os pontos e não fique tão legal a longo prazo. E como é uma peça manual, a gente faz com tanto carinho, fica tantas horas fazendo uma roupa, a gente quer que dure bastante tempo também. Então, as fibras. Quando a gente vai fazer uma peça pro verão, para temperaturas mais elevadas, é melhor a gente usar algodão. Pode ser algodão mercerizado, no Brasil tem várias opções. Tem o Ânida, Círculo, que eu uso bastante, é o que eu mais uso, na verdade. O Barroco, ele é não é uma linha para peças de roupa, né? As pessoas geralmente usam mais para fazer acessórios, para fazer peças da casa, tipo suplá, bolsas e tal. É um barbante. Mas o Barroco número 4... ele é um pouco mais fininho, um pouco mais agradável, também dá pra usar pra fazer roupa. E daí tem as fibras que não são naturais, elas são sintéticas. O que a gente mais encontra por aí é acrílico, é o que mais tem nas lojas de armarinhos daqui. E é super legal também pra fazer roupa, pra fazer casaco, meia, fica muito bom também. Tem muitas variedades, bem coloridinho. Eu uso bastante acrílico pra fazer meia. Essa aqui é uma peça de tricô, uma linha mais fininha. Outra meia que eu fiz com linha de acrílico. Essa aqui. Aqui. E uma roupa, né? Um blusão com linha de acrílico também. Essa aqui é as costas, essa aqui é a frente. Aí, sobre o Barroco, né, que é uma linha natural de algodão. Isso aqui é uma capa pro meu computador. Essa parte é em algodão, barbante, e o outro lado é em acrílico. Esse aqui é tricôzinho, o outro é crochê. Sobre fibras é isso. Agora nós vamos assistir juntos os pontos sendo feitos de cima. O primeiro ponto que vocês vão aprender é o ponto baixo. Ele é um dos pontos principais do crochê que são base para o restante das rendas e dos trabalhos no geral.
junto com o ponto alto, eles são os mais utilizados no crochê. Então, o ponto baixo, ele demora mais pra gente construir peças grandes, e ele é menos elástico do que o ponto alto também. Aqui eu tenho 15 pontos, são 15 correntinhas, e as carreiras são cerca de 20. Isso. Então a gente vai começar com a correntinha. A maior parte dos pontos de crochê, dos trabalhos, a gente pode começar com correntinha. Existem formas alternativas que são mais elásticas, dependendo da peça que você pretende fazer, mas no geral a gente faz correntinha, para as peças retas, né? Não as circulares. Então eu gosto de começar assim. Eu passo uma vez por aqui, 2 vezes, 3 vezes e puxo. E ele forma esse nó que ele é ajustável. Então eu vou colocar a minha agulha e ajustar o meu nozinho. A gente não pode deixar muito apertado, porque senão fica difícil de dar continuidade. Então aqui a gente vai começar, ó. A gente segura a linha desse jeito. Eu passo pelo meu indicador. Eu posso regular a tensão com esses 2 dedos aqui. E eu vou segurar o meu ponto com o dedo no meio e com o polegar. Bem aqui. E aí, eu passo a minha agulha pela frente da linha, com o ganchinho para cima. E quando o ganchinho vira para baixo, ele não enrola e passa bem tranquilo. É assim que a gente faz para não apertar muito, nem deixar muito solto. Ele fica bem do tamanho da agulha mesmo. Aqui eu tô usando 5 milímetros e essa linha é molê. Dá círculo. Então, ó. Gancho pra cima. A minha linha eu passo aqui por trás do polegar, do indicador. Seguro os meus pontos com o dedo do meio e o polegar. Gancho pra cima, passo pela frente da minha linha. Viro o gancho pra baixo. E passo pelo espacinho. Essa é a correntinha, é a base mais simples de praticamente todas as peças de crochê retas. Então a gente faz aqui, para a amostra que eu tô fazendo, são 15, 16 pontos. E a gente vai contar, ó, parecem tranças. Cada pontinho. Tem 2 bracinhos cada ponto, tá vendo? Então é assim que eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Pro ponto baixo, isso é uma coisa que eu ensinei que eu acho que ajuda bastante gente que tá começando agora. É difícil a gente contar as carreiras e deixar elas proporcionais, sempre com a mesma quantidade de pontos. Geralmente isso não acontece. Então o que eu peço pra fazer é sempre uma correntinha extra. E aí você pula a primeira correntinha e insere a agulha na próxima. E aqui a gente vai começar o ponto baixo. Então você vai inserir a sua agulha no ponto inicial, né, de base da correntinha. Você vai laçar a linha do seu indicador, que é a linha que vai pro novelo. E quando você tiver 2 laçadas na agulha, você vai laçar novamente e passar pelos 2 ao mesmo tempo. E vai fazer isso em todos os pontos de base, que nesse caso são 15. É importante a gente não deixar as correntinhas muito apertadas, justamente porque nas próximas carreiras a gente sempre insere a agulha nos pontos anteriores. Então, se estiver muito apertado, não vai entrar e vai ser bem difícil de controlar a tensão.
Chegando no último ponto da primeira carreira, que é a de correntinhas, a gente vai virar o trabalho. Então, percebam como eu trabalhei da direita para a esquerda. Aqui eu vou virar o meu trabalho e vou começar novamente da direita para a esquerda. Aí aqui, fazendo da forma como eu ensinei, que é mais fácil pra gente não se confundir, eu sempre faço uma correntinha, pulo ela, não vou contar ela, e no próximo ponto aqui, que é o primeiro da primeira carreira de pontos baixos, eu faço outro ponto baixo. E aqui é importante a gente contar, ó, dá pra ver, da mesma forma que a gente viu as correntinhas como trancinhas, né, com 2 braços, aqui também. É assim que a gente vai contar os nossos pontos. Então, aqui, ó, passando pelos 2 espacinhos. Aqui é um ponto, aqui é outro ponto, e assim em diante. Eu pego a minha agulha, vou colocar ela no próximo ponto e vou fazer outro ponto baixo. Insere a agulha no próximo ponto, laça a linha do novelo. Aqui vão ter 2 laçadas na agulha. Laça mais uma vez e passa pelos 2 ao mesmo tempo. O que acontece quando a gente não conta os pontos de cada carreira, principalmente para quem é iniciante, é que ele pode ir afunilando. E é normal isso, é normal porque é difícil de reconhecer os pontos no começo, né? Parece que tudo é a mesma coisa. Mas aqui dá pra ver. Eu fiz uma correntinha em cada final de carreira pra virar e começar a próxima, e ele fica, ó, bem quadradinho, bem certinho, contadinho os pontos. Cheguei no último ponto da carreira, novamente vou virar para trabalhar da direita para a esquerda. Eu faço uma correntinha, pulo ela e volto com a minha agulha no primeiro ponto dessa terceira carreira de pontos baixos. Para contar a quantidade de carreiras também pode ser um pouco difícil, mas olha como ele fica nítido no crochê plano, né? Que cada 2 carreiras elas formam essas linhazinhas aqui na horizontal. Então eu sei que olhando assim, cada listra que forma são 2 carreiras de pontos baixos.
Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aqui, ó, eu fiz 3 por enquanto. E aparece uma listra completinha, digamos assim, e outra pela metade. Isso é porque toda vez quando a gente vira o trabalho e a gente começa pegando os 2 bracinhos do ponto baixo, dependendo de onde você começa, né, ele forma essas listrazinhas. Esse aqui é o lado direito do trabalho. Eu sei porque eu comecei com as correntinhas, então esse é meu pontinho inicial. Eu trabalhei lá até aqui, e aí eu virei e fiz da direita à esquerda. Então esse eu sei que é o meu lado direito, e esse aqui é o meu lado avesso. E aqui dá pra ver, do avesso já formou as listrinhas que eu mencionei anteriormente, e do direito dá pra ver a correntinha, a primeira carreira de pontos baixos, 2 carreiras de pontos baixos, e essa aqui, a última, seria a metade da próxima listra, né, que ele forma a cada 2 correntinhas, a cada 2 carreiras. Aqui também dá pra ver. Esse é meu lado direito, e esse aqui é meu lado esquerdo, que é o avesso, né.
finalizar cada projeto, cada quadradinho ou cada peça que você fizer, a gente geralmente usa um ponto baixíssimo, que é o equivalente a um nozinho. Então você vai só laçar como se fosse fazer uma correntinha, vai puxar por dentro do ponto e você pode cortar a linha assim e só puxar que ele vai formar um nozinho e não vai soltar. E a partir daqui você pode esconder o restante de linha. Pode ser com uma agulha de tapeçaria ou pode ser com agulha de crochê mesmo. Vai pegar e vai esconder e cortar o restante. Eu faço assim, eu vou passando por dentro dos pontos, você pode ir e voltar para ele ficar mais firme. Mas isso varia de qualquer um das pessoas também, cada um faz diferente. Essa diferença é porque eu usei uma linha mais grossa e uma agulha de 5 milímetros. E para essa aqui eu usei essa linha mais fina, mais bebê soft, e uma agulha de 4 milímetros. Então ele fica, ó, mais delicado. O ponto alto, agora, ele é uma variação do ponto baixo e ele precisa de menos linha para você chegar no mesmo resultado, no mesmo tamanho, né? Porque você trabalha como se fossem 2 pontos baixos em uma carreira só. É por isso também que ele fica mais aberto e que ele não é recomendado para fazer biquíni ou peças que vão ficar mais grudadas ao corpo e, enfim, que transparência não é o ideal, né? Ou pelo menos o resultado esperado. Então, para fazer ele, eu vou começar também com o primeiro nozinho que eu fiz, que é um nozinho ajustável. Então, eu passo 1, 2, 3 vezes. Vou pegar a minha agulha, passar por aqui, ajustar o nozinho. Não é para ficar muito apertado. E eu vou fazer as minhas correntinhas. Pro ponto alto, eu acho que eu vou fazer 10. Então, 1, 2, 3. Pra gente subir o ponto alto, existem técnicas diferentes. E a diferença é essa aqui, ó. Quando a gente sobe com correntinha simples, que é o que eu fiz agora, por exemplo, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas que vão equivaler a um ponto alto, né? E daí eu vou laçar para fazer meu ponto alto e vou entrar nesse pontinho aqui, que é o quarto, para fazer o ponto alto. Quando a gente faz isso, aqui eu tenho que seria equivalente a 2 pontos altos. Mas ele fica esse espacinho, tá vendo? Essa é a forma convencional e ele fica esse espacinho. Dos lados que a gente sobe ele pra fazer como se fosse um ponto alto, né? Como é a forma convencional e uma das mais fáceis, não tem problema, ainda mais se você for costurar um painel no outro depois. Mas, um jeito que eu acho mais fácil de fazer, tem 2 na verdade. O primeiro é esse aqui, ó. Eu vou entrar, fazer uma correntinha, pular, né? Ela e entrar no próximo ponto aqui e vou fazer um ponto baixo. E daí eu vou entrar com a minha agulha novamente, pode ser em um dos bracinhos, o de trás ou o de frente. Aqui eu peguei o de trás, tá vendo? Tem um da frente e o de trás.
eu vou pegar o de trás e vou fazer outro ponto baixo. E eu vou ter 2 pontos baixos aqui que vão equivaler a um ponto alto. E ele vai ficar mais fechadinho. É o que acontece aqui em cima, tá vendo? Aqui tem 2 pontos baixos que vão responder a um ponto alto nas próximas carreiras. Então aqui conta como ponto alto. E aí eu continuo normalmente. Então, recapitulando. O ponto alto, eu tenho aqui uma laçada que é do ponto anterior. Eu vou laçar uma vez na minha agulha. Eu vou colocar a agulha no próximo ponto da carreira inicial, que é a de correntinhas. Vou laçar novamente. E ao invés de 2 laçadas, que acontece no ponto baixo, eu vou ter 3. Então eu vou laçar mais uma vez. Depois que eu tenho 3 aqui, vou passar por 2 delas ao mesmo tempo. Vai me sobrar 2. Eu vou laçar novamente e passar pelas 2. Esse é o ponto alto. Eu tenho que fazer isso em todos os pontos de base até chegar no final. Então eu laço uma vez, passo dentro do ponto. Aí eu vou pegar essa linha do novelo e vou passar por dentro do ponto de base. Aí eu conto 3 laçadas. Então eu laço mais uma vez, passo por 2, laço e passo por 2. É importante mencionar que eu só conto as laçadas depois que eu passo pelo ponto de base, porque senão, ó, eu tenho um aqui do meu último ponto. Aí eu laço uma vez, coloco aqui dentro, e pode ser, algumas pessoas, assim, no começo, principalmente, a gente confunde, contam isso aqui como uma laçada também. Mas o que acontece é que ele não fica a mesma coisa, ó. Ele não fica uniforme, fica diferente, não é um ponto alto. Então, eu vou desmanchar, vou laçar uma vez, colocar na correntinha, puxar por dentro do ponto de base. Agora sim, eu conto as 3 laçadas e eu faço meu ponto alto. A outra forma da gente subir o ponto alto para a próxima carreira, que é muito importante, porque se a gente não subir, ele não corresponde da mesma forma. Ó, se eu fizer só um ponto baixo aqui e continuar o restante com pontos altos, ele não vai ficar uniforme. Ó, ele fica baixinho aqui, fica angular. Então eu vou desmanchar. Tem uma correntinha aqui. A outra forma de eu subir esse ponto alto para o primeiro ponto da carreira é assim. Eu posso subir essa minha laçada. Aí eu vou torcer ela na minha agulha mesmo. Assim. E aí eu vou inserir a agulha dentro do ponto. Aqui, e daí eu conto as 3 laçadas, e seria uma forma de replicar o ponto original, né? Desse jeito. Ele é mais parecido com o ponto alto convencional do meio das carreiras. Ele parece mesmo. Aqui o comecinho dá pra ver os 2 bracinhos da trança. E aí eu posso continuar normalmente. Ele é um pouco mais dificinho porque a gente tem que controlar a linha na agulha. Mas de todas as formas que a gente pode fazer, eu acho que ela é a mais invisível.
Ó, esse ponto aqui foi aqueles 2 pontos altos, baixos, que eu fiz um em cima do outro. Então aqui dá pra ver, ó, os 2 bracinhos bem certinho, que eu vou laçar e fazer meu último ponto alto da carreira. Aí aqui pra subir eu vou fazer igual a última vez. Então eu vou expandir a minha laçada. Vou torcer ela na própria agulha. Eu tenho que segurar, ó, porque senão ele solta mesmo. Então eu vou segurar aqui. Vou colocar a minha agulha no ponto. Passar por ela e daí eu teoricamente tenho as 3 laçadas que eu preciso pro ponto alto. Aqui é como fica o ponto replicando o ponto alto, né, de cima, também dá pra ver os 2 bracinhos da trança, então eu vou laçar a minha agulha, colocar ela aqui. Assim. E aqui eu vou fazer uma demonstração da forma mais convencional, né, que são com as correntinhas já num trabalho começado ou estabelecido. Vai ser mais fácil de ver também. Então, o que geralmente as pessoas fazem é 1, 2, 3 correntinhas. Você pode fazer subir só 2 ou subir 3, como você preferir. Eu prefiro 3, porque daí essa aqui, a terceira, eu posso fechar as outras carreiras sem... Enfim, eu acho que fica mais bonito com 3, mas depende também. E aí eu continuo normalmente os pontos altos. O que não pode é fazer os 3 pontos altos e inserir o segundo ponto da carreira nesse primeiro aqui. Isso é uma coisa que acontece bastante também, usando as correntinhas. O trabalho, ao invés de afunilar, que é o caso do ponto baixo, ele vai aumentando. Vai ficando mais amplo, crescendo assim. Então, esse primeiro ponto a gente não conta porque as correntinhas elas já estão ocupando esse lugar. Então eu não vou colocar aqui, eu vou colocar no próximo. E daí pra fechar a mesma coisa. Um ponto baixíssimo que é o nozinho, né?
Aqui eu acho que ele vai ficando mais visível também, qual que é o lado direito e o lado avesso. Ó, lado direito e lado avesso. Comparação, as duas linhas, tamanhos de agulha também diferentes. Agora a gente vai para uma variação desses dois pontos, também é um ponto básico, é o meu preferido para fazer alças e para fazer biquíni também, eu acho que ele fica mais fechadinho que os outros dois, é o meio ponto alto. Então eu vou começar da mesma forma, eu vou enrolar 2 vezes no meu dedo, vou passar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ajustar na minha agulha, vou pegar a linha do novelo e vou começar a minha correntinha. Existe uma forma alternativa de fazer as correntinhas, que você faz como se fosse uma carreira de correntinhas, mais uma carreira de pontos baixos ou meio altos ou altos ao mesmo tempo. Essa forma é a seguinte: você faz 2 correntinhas, você vai colocar a sua agulha na primeira, vai fazer, ó, depois de 2 laçadas na agulha, você vai fazer uma correntinha, vai ficar com essas 2 laçadas aqui e vai fazer um ponto baixo. Pra fazer alça também isso aqui é uma maravilha, porque vai super rapidinho. Então, ó, aqui a gente tá vendo, eu vou colocar a minha agulha aqui dentro, vou laçar, fazer uma correntinha e um ponto alto. Aí eu coloco a minha agulha nessa correntinha que eu acabei de fazer, passo pelos 2 bracinhos, uma correntinha, um ponto baixo. Essa forma aqui de fazer, eu acho ela boa também, porque além de ser mais rápido, ela é mais elástica. Então vamos supor que você está fazendo a barra de um casaco. E você escolhe fazer dessa forma aqui, ao invés de fazer correntinhas e depois uma carreira de pontos baixos, ou altos, ou o que for, vai ficar mais elástico e vai passar pelo seu corpo com mais facilidade. Porque o crochê, ele é renda, né? Ele não é malha igual tricô. Então, não é um tecido elástico. É uma renda. E aí, quando a gente usa desses artifícios para fazer ficar mais elástico, ele se comporta e tem um caimento mais bonito no corpo. Para fazer vestimenta, para fazer acessório, tapete, suplá, essas coisas não precisa. E aqui a gente tá vendo, eu já virei meu trabalho. Ó, temos uma carreira de correntinhas e pontos baixos ao mesmo tempo, feitas ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma correntinha, que é o padrão para começar uma nova carreira. Eu vou laçar como se fosse fazer um ponto alto. Vou inserir nesse primeiro ponto da carreira. Eu vou ter 3 laçadas, só que ao invés de passar uma vez por 2 e depois por 2, eu vou passar pelas 3 ao mesmo tempo. Esse é o meio ponto alto. Então eu vou laçar, passar pelo próximo ponto e vou laçar e passar pelas 3 ao mesmo tempo.
viro a minha carreira e eu recomeço da direita pra esquerda. Então eu faço a minha correntinha, laço a linha na minha agulha e vou pro primeiro ponto da segunda carreira de meio pontos altos. Quando a gente erra no crochê, é muito fácil da gente desmanchar o trabalho. Mesmo que a gente tenha feito nó, às vezes, é só puxar essa linha do novelo e ele vai se desmanchar muito fácil. E aí, nos casos de acabar a linha, por exemplo, que você está trabalhando. Acabou minha linha. Existem formas diferentes também de você acoplar a linha de um novelo novo, por exemplo, para continuar trabalhando naquilo que você está trabalhando. Então, existem formas sem nó de fazer. A minha preferida é essa aqui, que você pega assim. Vai sobrar um restinho de linha, mas não tem problema, a gente corta depois. E você vai trabalhar usando duas linhas por um tempinho. Então, aqui eu vou laçar para fazer meu meio ponto alto. Eu tô com duas linhas. Eu vou fazer assim. E aí, onde as duas pontas se encontram, ele fica preso e não solta mais. E não fica aquela bolinha do nó, sabe? Particularmente não me incomoda, mas como eu sei que tem gente que prefere uma coisa mais invisível, ainda mais se for pra vestimenta e tal, essa é a minha forma favorita e mais fácil de fazer também. Ela é muito rápida, não dá pra perceber e eu acho que funciona super bem. Outra forma da gente juntar novelos no meio de uma peça é com um nozinho. E aí, eu vou cortar aqui o restinho da linha. O nozinho, ele pode soltar. E é por isso que eu faço dois nozinhos. Ó, que eu cortei da linha da carreira de baixo. Eu vou fazer outra junção. Então, aqui eu vou cortar. Agora eu tenho duas pontas, aqui vai pro novelo, e é do meu trabalho. Eu vou fazer um nó nessa linha aqui
com essa do trabalho, então eu vou passar em volta aqui e eu vou fazer um nozinho. E a mesma coisa com essa. Eu vou fazer um nó com essa linha passando por essa. Eu tenho dois nozinhos aqui. Agora eu vou puxar e eles vão se encontrar bem no meio. E eu gosto dessa forma aqui porque ela é muito segura. Então, se for, tipo, um biquíni, por exemplo, que você quer que não solte de jeito nenhum. Ou se for um casaco, uma meia, você pode cortar o restinho de linha e ele não vai soltar de jeito nenhum. Então esse eu gosto bastante também. Quando eu ensino, são geralmente esses dois métodos que eu prefiro e as pessoas gostam mais também. É super rápido, não atrapalha. E o nozinho ele também não vai ficar muito aparente. Vai ficar bem disfarçado no meio das carreiras. Ó, nem dá pra ver que duas pontas foram juntadas nesse meio tempo. Eu vou encerrar também com ponto baixíssimo. Outra variação desses pontos base é o ponto altíssimo. Então eu vou fazer as correntinhas normais. E o ponto alto equivale a 2 pontos baixos, o ponto altíssimo vai equivaler a 3 ou 4. Então ele fica bem mais espaçado. E a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais rápida também, porque ele alcança os centímetros que a gente precisa bem mais rápido do que um ponto baixo alcançaria. Como ele equivale a 3 ou 4 pontos baixos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E eu vou laçar 2 vezes na minha agulha. Aqui na quinta, eu vou inserir a agulha, passar a linha do novelo pelo ponto de base, vou laçar mais uma vez, passar por 2 ao mesmo tempo, uma vez, 2 ao mesmo tempo, 2 vezes, e 2 ao mesmo tempo, 3 vezes. Ó, ele fica super espaçado entre um ponto e outro. Isso aqui é legal para fazer detalhes, eu acho, em roupas. Fazer algumas carreiras com esse aqui vai deixar ele mais transparente naquele lugar, mas também é um detalhe bonitinho.
quando a gente compara o ponto alto com o ponto altíssimo, dá pra ver bem a diferença. Ó, isso aqui é uma carreira de pontos altos e isso aqui é uma carreira de pontos altíssimos, é quase o dobro. Dá pra ver que ele trabalha muito mais rápido, que ele cresce muito mais rápido, mas ao mesmo tempo ele tem bem mais espaço entre os pontos. E comparando também com o ponto baixo, isso aqui. E aqui com o meio ponto alto. Esses são os pontos mais básicos. Aí tem algumas técnicas que você pode usar para dar uma variada. Por exemplo, quando a gente vai fazer gola de roupas, por exemplo, para ficar desse jeitinho aqui, ó, como se fosse 3D, aqui dá pra ver também. Parecido com tricô, ao invés da gente pegar os dois pontos, esses dois pontinhos aqui da trança, aqui ou aqui dá pra ver também, eu vou pegar só atrás. Então esse aqui é a minha amostra de pontos altos. Aí eu vou cortar aqui. Vou fazer aqueles meus nozinhos. Ah, na verdade não, eu vou mostrar como que a gente faria, por exemplo, para trocar de cor. Então você só coloca a sua agulha no ponto que vai começar, pega um novo novelo, pode ser de uma cor diferente, e vai trabalhar normalmente. Eu costumo pegar essa pontinha aqui e puxar os dois de uma vez só, porque daí eu consigo apertar e ele fica firme. Mas aqui eu vou fazer pontos baixos texturizados, né? Então eu vou fazer uma correntinha. Vou vir no primeiro ponto e vou pegar só o bracinho de trás e fazer um ponto baixo, assim até o final da carreira. Eu vou entrar no bracinho de trás e fazer pontos baixos. Isso faz com que o bracinho da frente, ele fique formando essa textura, tá vendo? Dá pra ver a linha que ele forma aqui. E aí, quando eu virar meu trabalho pra fazer mais uma correntinha e pegar nos bracinhos de trás, eu vou estar criando essa textura. Ele forma uma barrinha bem bonita e ele parece o ponto de tricô mesmo, que a gente tá mais acostumado a ver. Roupa de malha, né? Demora mais do que ficar fazendo ponto alto, mas fica muito bonito. E esses detalhes pra fazer roupa eu acho que também vale muito a pena a gente se atentar. Ó, dá pra ver já como ele forma a textura, então, desse lado que eu comecei. Ele tá pra baixo e aqui ele tá pra cima, ó.
Próxima carreira, uma correntinha e vou ficar pegando esse bracinho de trás. Essa foi a seleção de pontos básicos. Aqui dá pra ver bem a diferença. Até os pontos altos aqui acabarem e começar as carreirinhas de pontos baixos texturizados. Ó como ele fica meio 3D. Esse último ponto que eu ensinei, mostrando como é que faz os pontos baixos, pegando no segundo bracinho, o bracinho de trás de cada ponto baixo da carreira anterior, que fica assim, ele é bom porque ele é mais elástico do que o ponto baixo normal para fazer acabamento. Então, por exemplo, aqui, essa gola, a gente faz dessa forma, né? Ele imita, na verdade, o ponto tricô e o ponto meia que a gente faz no tricô. Então ele fica assim, ele é bem elástico, esse aqui no tricô, mas no crochê também. Por isso que quando a gente faz uma roupa e a gente quer que ele fique, que ele sirva, que ele entre no corpo mais fácil, né, de uma forma mais natural e orgânica, é melhor fazer esse acabamento aqui. A gente sobe os pontos correntinhas e faz o acabamento, porque ele entra com muita mais facilidade. Ó, ele estica. Com muita mais facilidade. E a peça que eu fiz, ela termina com pontos baixos. Por quê? Porque na construção da minha peça, eu fiz ela maior zona, bem grande para caber no meu corpo, e eu queria que ela ficasse mais justa essa parte aqui, porque como eu intercalei pontos altos e pontos baixos, e as minhas carreiras, as minhas porções de carreiras nesse azul escuro, são intercalados pontos altos e pontos altíssimos, que fica esse espaço e elas abrem mais. Eu queria que a minha última carreira fosse apertada para que a minha roupa não abrisse com o tempo, não ficasse muito larga com o tempo. Então aqui eu fiz pontos baixos, mas o acabamento que serve muito bem para quando a gente faz roupas mais justas no corpo é esse aqui da gola. Existem novelos que eles são fabricados para formar listras ou desenhos. Quando você vai indo, não precisa se preocupar, ele forma sozinho. A exemplo desse aqui, eu peguei o hub da Pinguim, da linha Paralelos. É uma linha nova, eu achei divertida porque ela foi desenvolvida para fazer meias. Então, novamente, vou mostrar o meu exemplo aqui. Ele forma sozinho os desenhos e as listras. E de outra forma, a gente faz manualmente, né? Esse aqui são duas linhas diferentes que a gente vai trabalhando e trocando as cores conforme a gente vai tecendo.
A questão com essas linhas que elas são... que formam sozinhas os desenhos, existem formas da gente calcular fazendo pequenas amostras também pra gente ver quantos pontos precisa para a sua amostra formar uma estampa. Dá pra fazer isso. Por exemplo, aqui na meia reta, ele forma as listrazinhas bonitinhas, mas aqui na minha outra amostra, ele fica desconexo, ó. Não é um problema, mas se eu quisesse fazer estampas diferentes, eu poderia usar essa linha pra tecer. Tem um site, eu vou colocar na descrição do vídeo, que faz isso pra gente, é bem legal. Outro princípio básico do crochê são os quadradinhos da vovó. Esses aqui. Eles são muito, muito, muito versáteis, dá pra fazer de vários tipos e construir qualquer coisa com eles. Dá pra fazer roupa, dá pra fazer acessório, dá pra fazer bolsa, tudo. Manta também. O meu acessório que eu trouxe pra mostrar pra vocês hoje é essa capinha de computador. São 6 quadradinhos. E elas são feitas também, tipo, você pode fazer quantas carreiras você quiser e aumentar infinitamente, dá pra fazer também. Eu vou mostrar pra vocês uma técnica que chama top-down, pra construção de roupas, casaco, blusa, essas coisas. Poncho também, dá pra fazer tudo top-down. Essa técnica é legal porque quando a gente tá construindo uma peça de forma plana, a gente geralmente faz o primeiro painel, que é o da frente, o segundo painel, que é o das costas, e aí depois as mangas, né? E a gente costura tudo e depois faz a gola. Isso é legal, só que durante a construção a gente não tem muita noção de como que vai servir no corpo. E quando a gente faz no crochê, top down, começa da gola, vai descendo pra fazer as mangas e depois termina o corpo, a gente consegue ver bem nitidamente, pode provar também onde que vai acabar. Então a gente entende o comprimento, a gente entende o caimento durante a construção, uma coisa que eu acho bem legal. Então top-down a gente começa da gola, certo? E eu tenho uma miniatura pra mostrar pra vocês, acho que vai facilitar. Começa da gola, a gente vai fazendo aumentos que tem que ser múltiplo de 4. Pra formar a manga. Pra formar a manga, aqui. Então, eu escolho um número. Pra peça tamanho real, eu fiz 72 pontos. E aí eu divido por 4. E eu geralmente faço, tipo, a manga é 1/3 do tamanho de cada painel, nessa primeira carreira. No vídeo vai estar demonstrado pra vocês os pontos certinho, mais nitidamente. Mas aí você vai fazer esses aumentos para chegar na manga. E depois que chega na manga, a gente geralmente faz uns pontos extras que ficam embaixo do braço, né? Pra dar mais mobilidade na peça. E a gente fecha e começa a fazer o corpo. Então essa é a miniatura e daí em tamanho real fica assim. E aí em questão de acabamento, dentro você pode fazer. Aqui eu fiz uma carreira de pontos baixíssimos de elástico, porque como eu usei uma linha mais fininha, eu usei uma linha BB, que chama, né, que ela é mais fininha mesmo, de acrílico, eu não queria que cedesse com o peso da peça e acabasse não me servindo mais no final. Aí eu fiz essa carreirinha de elástico para durar mais tempo. E aí tem as escolhas de acabamento que você pode fazer também. Tipo, nessa miniatura eu comecei a fazer a barrinha também igual a gola. A barrinha igual a gola. E você pode personalizar do seu jeito. Agora nós vamos assistir juntos os pontos sendo feitos de cima. Esse último ponto, usado para fazer gola, principalmente, ele também pode ser usado como ponto decorativo. A exemplo disso aqui. Ele forma como se fossem essas gravuras, assim, fica 3D, uma textura diferente. Mas para chegar nesse resultado, nesse desenho, a gente trabalha com aumentos e diminuições. Então eu vou ensinar para vocês aumentos e diminuições.
Aqui eu vou começar com as correntinhas. Eu vou fazer 10 pontos. E aqui eu tô usando uma agulha de 4 milímetros e uma linha. Essa é a Hobby Baby. Ela não é tão grossa, mas também não é das mais finas. E vou fazer aumentos com ponto alto. Então eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Colocar o meu segundo ponto da carreira de pontos altos no meu segundo ponto de correntinha. E no próximo eu vou fazer um aumento. Então aqui eu tenho a minha terceira correntinha. Eu vou colocar um ponto nela. E o meu segundo ponto de aumento vai ser no mesmo. Aqui. É esse conceito que a gente vai usar para fazer peças top-down. Aqui eu vou deixar 2 pontos normais de espaço entre cada aumento, mas se você quiser fazer um aumento em todos os pontos, você vai ter uma peça circular. Para fazer cabelinho de boneca também, aqueles cachinhos, a gente faz aumentos, vários aumentos. Então essa é uma carreira de aumento a cada 2 pontos. Dá pra ver que ele vai ficando circular, tá vendo? Que a gente vai aumentando aqui uma carreirinha menor e aqui a carreirinha maior. Eu posso continuar fazendo isso, ou eu posso diminuir. Eu vou diminuir pra ensinar pra vocês como é que faz isso. Então aqui, meu ponto alto, não vou colocar nenhum ponto nesse ponto das correntinhas. No próximo, e aí eu vou fazer a minha primeira diminuição. Eu laço, como se fosse fazer um ponto alto normal. Aqui eu tenho as 3 laçadas, eu passo uma vez pelos 2 ao mesmo tempo, mas eu não termino o meu ponto alto. O normal seria laçar e passar por eles 2 ao mesmo tempo. Eu vou deixar na agulha, vou laçar mais uma vez e vou colocar no próximo ponto. E aí eu vou fazer a primeira parte do ponto alto. Vai sobrar 3 laçadas, eu vou laçar e passar pelos 3 ao mesmo tempo. Essa é uma diminuição. Porque eu peguei 2 pontos de base e eu só tenho um ponto aqui em cima para a próxima carreira. De novo. Eu vou laçar como se eu fosse fazer um ponto alto normal. Pego a linha, passo pelo ponto de base, 3 laçadas, laço mais uma vez, passo por 2. Aí eu laço de novo, vou pro próximo ponto. Coloco a agulha, pego a linha. Aqui eu vou ter 4 laçadas, eu laço mais uma vez, passo por 2. E vai me sobrar 3 laçadas. E eu pego a linha de novo e passo pelas 3 ao mesmo tempo.
ser uma demonstração de aumentos e diminuições. Aí, na prática, quando a gente quer fazer uma roupa, por exemplo, essa aqui é uma miniatura do casaquinho que eu fiz. Aqui a versão tamanho real. Dá pra ver bem certinho onde a gente faz os aumentos. Aqui. Ele fica um espacinho. Na miniatura também dá pra ver bem certinho onde tem os aumentos. Então aqui eu fiz uma camadinha, um pedaço de gola bem pequenininho. E eu vou trabalhar ele pra fazer os aumentos como se fosse uma parte da manga. Então aqui tá a minha linha do novelo. Eu vou pegar aqui no comecinho. Passar a minha linha. Aqui eu gosto de fazer um nozinho pra prender bem. E aí eu começo com pontos baixos. Eu faço sempre uma correntinha e o ponto baixo. Aqui. Só pra eu separar bem os pontos dessa carreira que a gente pega na lateral. E tem os nozinhos aqui, ó. Aí pode ser meio confuso também. Mas o que eu faço, eu vejo onde tem espaço e eu pego um nozinho e um espaço. Então aqui eu peguei um nozinho, aqui eu vou pegar um espaço. Um nozinho. E aqui o espaço. Aqui eu cheguei no finalzinho. Aí eu vou virar. E eu posso começar os meus aumentos. Eu vou começar bem na metade. Então aqui eu tenho 15, 16 pontos. Eu vou pegar 8. No oitavo eu vou fazer um aumento. Então eu faço um ponto baixo. Dá pra fazer uma correntinha também, pra deixar o espaço pra gente voltar com a agulha na próxima carreira. E eu vou fazer um ponto baixo nesse mesmo pontinho aqui.
aqui dá pra ver a pontinha, ó, do aumento. Ele vai ficar pontudo mesmo. Aqui é meu aumento, então eu vou colocar a minha agulha bem no buraquinho, um ponto baixo, uma correntinha, outro ponto baixo. Ele vai crescendo, ó, essa pontinha aqui, e quando a peça vai ficando mais do tamanho que você precisa para poder vestir, quando você dobra, ó, ele vai formando o formato do ombro, que é o que acontece nessa miniatura aqui. Onde eu aumento, ele vai formando o ombro da peça. E você faz até onde precisa que sirva em você. E você pode escolher fazer pontos debaixo do braço ou não, para ficar mais largo ou às vezes ficar mais confortável. Aqui eu fiz 4 correntinhas e aí eu continuei a minha carreira de pontos altos. E depois eu fui pro outro lado, 4 correntinhas aqui. Cheguei aqui no final da minha carreira, comecei outra, dá pra ver que tá na outra cor, né? Aqui, esse laranjinha. Passei por aqui, fiz um ponto alto em cada ponto de correntinha e fechei o meu trabalho. Aí ele fica com esse espaço pra debaixo do braço, o espaço do ombro fica bem bonitinho, aí você pode só continuar até o tamanho do corpo que você quiser. Na peça que eu fiz pra mim mesma, eu usei pontos altos, pontos baixos e pontos altíssimos. Então aqui tem a gola, baixíssimo também, né? Baixíssimo também usei bastante pra colocar elástico e pra todos os detalhes. Aí aqui eu tenho pontos altíssimos, pontos altos, e esse marronzinho é uma variação de pontos altos e pontos baixos. E nas carreiras seguintes, onde tem ponto baixo, eu coloquei um ponto alto, e onde tem ponto alto, eu coloquei um ponto baixo.
Aí aqui dá pra ver também que os aumentos com um ponto baixíssimo, eles ficam bem evidentes. Agora, um dos conceitos mais amplos e diversos do crochê, que é o quadradinho da vovó. Esse, como já me ensinado, dá pra usar pra fazer qualquer coisa e de várias cores diferentes também. A forma mais básica é esse aqui, com grupos de 3. E o conceito de aumentos é semelhante, ó, ele fica igualzinho. Então eu vou começar fazendo um círculo mágico, um anel mágico. Para todos os trabalhos circulares, para fazer amigurumi, para fazer suplá, bolsas também a gente pode usar. Ó, o final da linha tá na minha mão pra frente. Eu vou passar ela por trás dos meus 2 dedos, por cima da outra. Eu prefiro fazer assim, eu acho mais fácil. Aí eu pego a minha agulha, eu coloco ela por dentro dessa primeira linha, puxo a segunda. Ó, eu torço a minha mão pra ficar com a linha presa na agulha. E aí eu vou puxar novamente a linha do novelo. Ele vai formar um nozinho aqui. Pro lado direito eu vou ter uma linha e pro lado esquerdo eu vou ter 2. Como a gente sempre trabalha do lado direito. Pro esquerdo eu vou pegar as 2. Ó, eu faço uma correntinha pra começar. Na verdade eu vou fazer 3 porque são pontos altos. Faço 3 correntinhas, aí eu laço e vou começar os meus pontos altos. Aqui, a primeira carreira do quadradinho são de 4 grupos de 3 pontos altos. Então eu vou fazer o terceiro aqui. Eu tenho um grupo de 3 pontos altos. Aqui, um grupo de 3 pontos altos. Aí, para separar esse grupo do próximo, eu vou fazer 2 correntinhas. E vou voltar pro meio do meu anel mágico. Aqui eu tenho meu segundo grupo de 3. Dá pra considerar que cada grupo é uma lateral, né? E a vértice são esses aumentos aqui. Se o círculo for expandindo e estiver desconfortável, é só a gente puxar, ó. É isso que a gente faz nessa parte mesmo. Eu vou fazer só mais 2 correntinhas para eu poder juntar a minha quarta lateral do quadrado na primeira. Ó, eu vou puxar essa linha aqui, fica fechadinho. Aí eu vou encontrar a minha terceira correntinha aqui. E fazer um ponto baixíssimo, que é aquele nozinho, ó. Vou pegar a linha com a minha agulha e passar direto. Essa é a primeira carreira do quadradinho, é um miolo, ó. Mas já dá pra ver bem. As laterais, aqui, e as laterais. Calma, as laterais e as vértices.
Então, cada grupo é uma lateral e aqui eu aumento uma vértice. Aí, eu vou trocar a cor. Eu vou cortar aqui. E vou pegar o vermelhinho. Eu terminei aqui, eu vou virar. Pegar a minha linha. Fazer aquele nozinho que eu sempre dou. E aqui você pode fazer uma coisa que ajuda a esconder os fios depois de cada troca, para não precisar pegar eles com uma agulha de tapeçaria e esconder depois no final do trabalho inteiro. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. E aí, quando eu voltar pro buraquinho para fazer o meu segundo ponto alto, eu vou fazer ele segurando essas duas linhas que eu quero esconder. Ó, eu passo a minha agulha por aqui. E elas vão passar por dentro do ponto. Como eu tô em uma vértice agora, eu vou fazer outra. Então, eu faço duas correntinhas e deixo preparada a outra vértice. Ó, aqui eu tenho outro canto. E eu deixo de espaço entre cada grupo duas correntinhas mesmo. Então, eu faço duas correntinhas e eu vou pro outro canto. Então, eu vou fazer a segunda vértice da minha segunda carreira. Eu faço 3 pontos altos. Duas correntinhas e 2 pontos altos. Aí eu vou fechar minha segunda carreira. Então, como eu tô fazendo correntinhas pra subir meu ponto alto, eu vou procurar a terceira. E vou fechar com ponto baixíssimo. E também vou cortar pra trocar de cor.
Aí essas que a gente escondeu aqui atrás, dá pra cortar também. E essa aqui do centro, se a gente apertar, ele deixa mais juntinho também esse buraquinho do anel mágico. E aí, ó, o quadrado ele já tá formado basicamente. Agora é só continuar crescendo ele. Então, em cada canto a gente vai fazer 2 grupos no mesmo espaço. E em cada lado, lateral, a gente faz um só. Que é o caso desse aqui, ó. Essas laterais, aqui tem 2 grupos de 3 no mesmo espaço, 2 grupos de 3 no mesmo espaço, 2 grupos de 3 no mesmo espaço, 2 grupos de 3 no mesmo espaço. E conforme a gente vai aumentando ele, mais espaços vão ter no meio das laterais pra gente fazer, quer dizer, no meio dos cantos, pra gente fazer as laterais. Então aqui tem um grupo em cada espaço, tá vendo? Vou voltar pra minha linha roxinha.
Aí eu cheguei no final, vou fazer mais 2 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Essa linha que fica aqui no meio, se a gente deixar ela solta e só cortar, é possível que ela faça o caminho de volta e que ela basicamente destrua o comecinho do quadrado. Então é bom fazer um nozinho. Dá pra fazer ponto baixíssimo aqui atrás também. Ou então pegar a agulha de tapeçaria e esconder ele. Fiz um nozinho, aí eu posso ir puxando pra esconder também. Mas o quadradinho, ele é basicamente isso mesmo. Você pode ir aumentando ele pra sempre, basicamente. Ele pode virar manta, painel de roupa, bolsa. E fica assim. Aí, esse de acrílico, eles pode ser feita a blocagem, sim. Mas o acrílico, o comportamento dele é diferente das linhas que são naturais, né? De origem natural. Essa fibra, ela pega o formato de forma manual, assim, física. Você pode comprar uma placa ou fazer uma placa com 4 pregos e ir posicionando ele bonitinho nos 4 pregos para ele esticar e ele vai pegar bem o formato de quadrado. Aí, se você quiser fazer pentágono, hexágono, octágono e assim por diante, ao invés de começar com 4 grupos de 3, você começa com 5, 6, 7, 8 e assim por diante. E aí, se você estiver fazendo com algodão, bambu ou outras linhas de fibras naturais, você pode fazer a blocagem do jeito mais convencional, que é com água quente e deixar secar no formato que você precisa que ele fique. É bom fazer a blocagem porque os pontos ficam mais bonitos e consistentes, ainda mais no começo. Por mais que eu entenda que de início eu também raramente faço, mas fica bonito. Chegamos ao final da aula. Queria agradecer vocês pela presença. Espero vê-los no laboratório e até a próxima oportunidade.